E eu já quero desafiar você também. Quem você acha que vai ser o grande campeão da Australia Open em 2026? Deixa aqui nos comentários e vamos ver no final do torneio quem vai acertar esse desafio, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos comigo. Então essa é a minha chave para quem vai vencer os primeiros jogos. Então, na parte de cima da tabela tem o Alcaraz, que é o número 1 do mundo. Ele vai jogar com o australiano Adam Walton, que joga muito bem também. Mas eu escolhi o Alcaraz como ele é o número 1 do mundo, como ele já vem fazendo uma boa campanha nos Grandes Slams, tem mais experiência. Eu escolhi o Alcaraz para vencer esse jogo. O próximo jogo vai ser o jogo entre o Yannick Hanfmann, que é um belo jogador também, joga muito bem tênis, um alemão, contra o americano Zachary Svajda. Eu escolhi o americano para ganhar porque americanos jogam melhor na quadra rápida, tendem a jogar melhor na quadra rápida, então eu escolhi ele para vencer esse confronto. No terceiro jogo, nós temos um confronto norte-americano, um confronto entre Michel Zeng e Sebastian Korda. Vale lembrar aqui que o Korda foi muito bom no juvenil, jogou muito bem no juvenil, tem várias campanhas boas também na Austrália, já fez quarta de final da Austrália, então eu escolhi o Korda pela consistência e também pelo desempenho dele em Grand Slams. Tem mais experiência do que o Zeng. No quarto jogo, vai ser um jogo entre o francês, que é muito talentoso, o francês Corentin Moutet, que é jovem, tem muita habilidade, não dá muito ritmo de jogo para os adversários, contra o australiano Skolket. Então, eu acredito que o francês, na minha opinião, vence o jogo, que ele também tem mais experiência, tem mais bagagem no circuito. Então, essa é a minha previsão. Seguindo aqui, nós vamos ter Tommy Paul contra Alexander Kovacevic. O Kovacevic começou muito bem o ano, só que o Tommy Paul está jogando muito bem, é o cabeça 19 do torneio. Então eu acredito que o Tommy Paul, pela sua experiência, pela sua bagagem no circuito também, joga muito bem em quadra rápida, vai vencer esse jogo. Thiago Tirante é um ótimo jogador da Argentina, ele que... para vocês que não conhecem, o Tirante foi considerado uma promessa na Argentina em mais ou menos 2014, 2015, quando estava jogando os ETFs, os Futures, e eu joguei também na Argentina. O Tirante estava jogando o torneio, eu lembro que eu tinha 17, 18 anos e o Tirante tinha 14, 15 anos, e já se falava muito nele. Então o Tirante é um jogador muito bom, se especializou mais em saibro, é um tenista que saca muito bem. Mas, inclusive, o João Fonseca ganhou do Tirante no ano passado, no quali da Austrália. E isso foi um belo jogo, mas eu acredito que o Vukic, o Alexander Vukic, que é australiano também, possa vencer esse jogo por toda a ambiência do jogo, por todo o clima do jogo, por ser jogado na Austrália, em Melbourne. E nesse primeiro torneio do ano, os australianos e o pessoal de lá, do mundo inteiro, eles tendem a apoiar bastante o pessoal de lá, os locais, então geralmente eles vão muito bem. Exemplo disso é o Kyrgios com o Kokkinakis, foram campeões de duplas alguns anos atrás, vários australianos também, vários australianos já fizeram boas campanhas durante a Austrália, então essa pressão da Austrália, a pressão da casa, tende a ser muito forte em relação aos rivais que não são de lá. O próximo jogo, Reilly Opelka contra o Butikov Jar, que é um norueguês. Eu acredito que o Opelka vença também. O Opelka é um norte-americano que já foi campeão de vários ATPs. O Opelka sofreu uma lesão tem alguns anos e está voltando agora, mas está jogando muito bem já, é um sacador, está top 70 já, e saca muito bem, tem uma direita boa e um piso duro, tende a jogar melhor, tende a performar melhor. Então o Opelka é a minha escolha aqui. E já aqui no jogo do espanhol, Alejandro Davidovich Fokina contra o Filipe Misolic, eu escolhi o espanhol, que está jogando bem, é o cabeça 14 do torneio. Avançando, nós vamos ter o atual campeão do ATP de Hong Kong, na semana passada, Alexander Bublik, contra Jenson Brooksby. É um jogador que tem um estilo de jogo muito diferente, ele... tem um jogo casual, peculiar, então eu acredito que pela fase do Bublik,
o Bublik venha a vencer esse jogo. O próximo jogo, o jogo 10, é o jogo do Carabelli contra o jogo do Marton Fucsovics. O Fucsovics é um jogador muito forte fisicamente, é um jogador que aguenta muito esse calor e já é conhecido por várias batalhas da Austrália no primeiro Grand Slam do ano. Então eu escolhi o Fucsovics, até porque o Carabelli, eu já joguei contra o Carabelli no juvenil, e o Carabelli é um jogador que é mais especialista de saibro. Então o Carabelli joga melhor no saibro e tende a performar, tende a ter melhores resultados no piso de saibro, né? E já o Fucsovics é um jogador que aguenta ali uma pressão maior, tanto na quadra rápida quanto no calor, então eu escolhi ele. Seguindo, nós temos Kekmanovic e Thomas Etcheverry. O Etcheverry é outro jogador que eu já joguei contra também no juvenil. O Etcheverry é um argentino contra o sérvio Kekmanovic. Eu escolhi o Kekmanovic por já ter um pouco mais de experiência também no circuito, já ter feito algumas semifinais de ATPs, enfim. Eu acredito que o Kekmanovic venha a vencer esse jogo. O próximo é o jogo do Flávio Koboli, o cabeça 20 do torneio, contra o inglês Arthur Ferry. Eu acredito que o Koboli, pelo momento, pelo ranking e pela experiência nesses Grand Slams, para você que está nos assistindo, que está começando a acompanhar tênis, que está gostando mais, interagindo mais com o tênis, os Grand Slams, nós temos 4 Grand Slams durante o ano, que são os 4 principais torneios de tênis do ano. Então, o primeiro Grand Slam é jogado na Austrália, que vai ser esse, o Australia Open. O segundo Grand Slam é em Roland Garros, que o nosso Guga ganhou 3 vezes, que é disputado no piso de saibro. O terceiro Grand Slam, que é em Wimbledon, que é o mais tradicional, o mais famoso torneio de tênis por muitos, assim, reconhecido. E depois, que é na grama sagrada de Wimbledon. E depois nós temos o US Open, que é o último Grand Slam do ano, que é jogado em Nova York, no piso duro também. Então, voltando aqui, pessoal, eu acredito que nesse outro jogo do Tiafoe contra o Jason Kubler, o Tiafoe vença, é o cabeça 29, o Tiafoe é americano, está acostumado também a jogar em piso duro, então o Tiafoe avança, na minha opinião. Seguindo, Patrick Gibson contra Francisco Comessana. O argentino venceu um bom jogo no começo do ano, no ATP, na Austrália. Ele venceu um jogo contra o Vacherotti, se eu não me engano, em 2 sets, e depois fez um belo jogo contra o Ben Shelton, que está top 15 e está jogando muito bem também. Eu acredito que o Comessana vence esse jogo, até porque ele está com um ritmo bom de jogo, vem competindo bem no começo do ano. Ano passado já desempenhou um bom tênis, então para mim o Comessana vence esse jogo. O próximo jogo é do Mariano Navoni, quem lembra dele, aquele que teve match point contra o João Fonseca lá na Argentina, no primeiro ATP 250 que o João ganhou. O João salvou 2 match points em cima do Navoni e acabou sendo campeão do torneio. Então o Navoni enfrenta o Medjedovic. Eu acredito que, como o Navoni é mais especialista em saibro, o sérvio deve vencer e deve levar aí, deve prosseguir para a segunda rodada. O próximo jogo vai ser Mackenzie McDonald, que jogou college. Para vocês que não sabem, eu joguei faculdade nos Estados Unidos, Universidade dos Estados Unidos. Eu recebi uma bolsa, praticamente 100% de bolsa. Tá aqui. Eu joguei uma divisão 1 lá nos Estados Unidos, Mount St. Mary's University, onde nós competimos na divisão 1, a divisão que John Isner jogou na UGA, que é a Universidade da Geórgia, que Ben Shelton jogou na Universidade da Flórida e vários outros jogadores. Então eu voltei de lá, tem mais ou menos um ano, e agora estou no Brasil. Então eu acredito que o Mackenzie McDonald, que jogou em uma das melhores faculdades dos Estados Unidos de tênis, que é a UCLA, em Los Angeles, Universidade da Califórnia de Los Angeles, vai enfrentar o Alex de Minaur, que é o australiano, está jogando em casa, e o de Minaur é cabeça 6 do torneio. Então o de Minaur deve avançar, é o favorito, então essa é a minha escolha. Tenista, antes de seguir o vídeo, as nossas previsões, eu quero pedir para você se inscrever no canal, compartilhar esse canal com seus amigos que gostam de tênis,
para que nós possamos chegar em mais pessoas e compartilhar mais conteúdos como esse de tênis e que o Brasil possa viver uma era João Fonseca e o crescimento do tênis tão quanto foi a era Guga. Próximo jogo que a gente vai analisar vai ser do Ben Shelton, do americano Ben Shelton contra o francês Hugo Humbert, que acabou de fazer final de um ATP 250 no começo do ano. Eu acredito que o Ben Shelton venha a vencer o jogo, até porque ele já fez semifinal de US Open alguns anos atrás e ele tem também mais experiência, mais bagagem em torneios como esse. Próximo jogo, Gael Monfils, um grande jogo também, vai ser a despedida do francês Gael Monfils contra o australiano Denis Swain. Então, Monfils, apoiado pela torcida, pelos fãs, deve vencer o jogo, na minha opinião, por ser o seu último Grand Slam, essa last dance do Monfils. Então, acredito que seja uma vitória para o francês. O próximo, o Manarino, que é um canhoto, um francês, joga muito bem, contra o Hijikata, que é um australiano. Na minha opinião, o australiano vai jogar muito bem, vai ser muito duro esse jogo, mas eu acredito que o Manarino vença por ter mais experiência e por ter mais conhecimento de como se enfrentar um Grand Slam do que o australiano. O próximo jogo é do Valentin Vacherot contra o americano Martin Damm. Na minha opinião, o Vacherot vence e leva essa primeira rodada. Nós vamos ter o Denis Shapovalov, que muitos falam aí que virou filho do João Fonseca. O Shapovalov, que jogou muito bem juvenil. Eu joguei os mesmos torneios praticamente. Nós jogamos Copa Gerdau, Banana Ball, alguns anos atrás. Claro que ele teve um nível muito mais alto, é por isso estar aqui, mas jogamos os mesmos torneios contra o Bu. Eu acredito que o Shapovalov, canhoto, joga muito bem, cabeça 21 no torneio, possa vencer esse jogo. Próximo, Daniel Altmaier, que é um alemão, contra Marin Cilic. Na minha opinião, o Marin Cilic vence esse jogo e vai prosseguir no torneio. O próximo, Jaume Munar, o espanhol, contra o tcheco Sirva. Ninguém sabe falar isso, mas é isso, Sirva. O espanhol deve vencer e deve prosseguir também para a segunda rodada. Próximo jogo, parece o nosso Thomas Bellucci, hein? Bellucci aqui, mas é italiano. E contra o Casper Ruud, que é o cabeça 12 do torneio, tem tudo para vencer o Casper Ruud. Karen Khachanov contra Alex Michelsen. O Khachanov é um russo que venceu o João Fonseca no ano passado, no ATP de Paris, Master 1000 de Paris. O Khachanov tem muita experiência já também, é o cabeça 15 do torneio, então o Khachanov, na minha opinião, tem tudo para avançar também, pela sua experiência, pela bagagem e por carregar mais Grand Slams e mais experiência do que o Michelsen. O Michelsen é uma promessa também, uma promessa americana, que durante os próximos anos deve crescer muito seu tênis e deve subir em muitas posições no ranking. O próximo é o australiano O'Connell contra o americano Nishesh Bassavared. Na minha opinião, o australiano deve vencer por ter também mais experiência em grandes jogos como esse e também por ter esse apoio da torcida. E agora nós temos um grande jogo entre o francês Pericard, que saca muito bem, tem uma bela direita, contra o Sebastian Baez, que começou o ano vencendo o Taylor Fritz lá na United Cup, na Austrália, e agora fez final já do ATP 250. Então acredito que o Pericard, pela sua experiência e também por ter um jogo mais agressivo, que favorece em quadra dura, ele possa vencer esse jogo e ele possa prosseguir para a segunda rodada. Próximo jogo, Cristian Garin contra Luciano Dardelli. O Luciano Dardelli é um italiano e eu acredito que por ser cabeça de chave, por já estar também mais acostumado com grandes jogos em Grand Slams, o Garin já foi campeão de Roland Garros juvenil, já fez belos jogos, mas o momento do italiano é melhor, então acredito que o italiano vence esse jogo. O próximo jogo a ser analisado é justamente João Fonseca, o nosso brasileiro. O que esperar de João Fonseca para o Australia Open? Vale lembrar que o João estava previsto para começar a temporada lá em Brisbane, no ATP 250. O João se retirou devido a uma lesão na lombar,
Depois ele foi para Adelaide, ele passou uma semana treinando, tentando jogar o torneio também, mas ele teve que se retirar de Adelaide e vai direto, sem nenhum torneio, sem nenhum ritmo de jogo, né, oficial de jogo, para a Austrália. Mas eu acredito que João Fonseca vença o americano Spisiri e avance para a segunda rodada. João, para mim, é o favorito. Vale lembrar que eles já jogaram alguns anos atrás, se eu não me engano, 2 anos atrás, na final do quali do US Open, e o João acabou perdendo. O italiano Luca Nardi contra o chinês Wu. Na minha opinião, o italiano, que joga muito bem, já venceu, inclusive, o Djokovic em Indian Wells alguns anos atrás, deve vencer e deve seguir para a segunda rodada. Os últimos jogos, pessoal, o australiano James Duckhort contra o croata Dino Prisnik. Eu acredito que pela proximidade da torcida, por estar na Austrália e por eles estarem em casa, o australiano avance e vá para a segunda rodada. E o último jogo da primeira fase, Yannick Sinner contra Hugo Gaston. É um francês que joga muito bem, canhoto, mas tem um estilo de jogo mais para o saibro. Ele gosta mais de ficar nos pontos, nos ralis. E já o Sinner é bicampeão da Austrália e deve aí buscar o 3º título seguido e igualar Djokovic, né? O Sinner ganhou 2 vezes já e vai em busca do 3º título. Pessoal, essas foram as minhas análises, as minhas previsões para a primeira rodada da Australia Open. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, que essa semana, a semana seguinte, vai ter muito tênis aqui. Em 2026, esse canal vai ser repleto de tênis. Então, se você quer receber conteúdos como esse, se inscreva, compartilha, ativa o sininho e já deixa tudo ajeitado para ter muito tênis em 2026.